Não é muito tempo sem operação. Exclusivo. Chats privados revelam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol na Lava Jato. Parte 4. Moro sugeriu trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas e antecipou ao menos uma decisão. Mostram conversas privadas ao longo de 2 anos. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol trocaram mensagens de texto que revelam que o então juiz federal foi muito além do papel que lhe cabia quando julgou casos da Lava Jato. Em diversas conversas privadas, até agora inéditas, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem de fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais da investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou e sugeriu recursos ao Ministério Público e deu broncas em Dallagnol como se ele fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal. Talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, sugeriu Moro a Dallagnol, falando sobre fases da investigação. Não é muito tempo sem operação? Questionou o atual ministro da Justiça de Jair Bolsonaro após um mês sem que a força-tarefa fosse às ruas. Não pode cometer esse tipo de erro agora, repreendeu, se referindo ao que considerou uma falha da Polícia Federal. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte seria, sugeriu, indicando um caminho para a investigação. Deveríamos rebater oficialmente. Perguntou, no plural, em resposta a ataques do Partido dos Trabalhadores contra a Lava Jato. As conversas fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas, bem antes da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou que não houve captação de conteúdo. O único papel do Intercept foi receber o material da fonte, que nos informou que já havia obtido todas as informações e estava ansiosa para repassá-las a jornalistas. Uma declaração conjunta dos editores do The Intercept e do Intercept Brasil, clique para ler o texto completo, explica os critérios editoriais usados para publicar esses materiais, incluindo nosso método para trabalhar com a fonte anônima. A Constituição brasileira estabeleceu o sistema acusatório no processo penal, no qual as figuras do acusador e do julgador não podem se misturar. Nesse modelo, cabe ao juiz analisar de maneira imparcial as alegações de acusação e defesa, sem interesse em qual será o resultado do processo. Mas as conversas entre Moro e Dallagnol demonstram que o atual ministro se intrometeu no trabalho do Ministério Público, o que é proibido, e foi bem recebido, atuando informalmente como um auxiliar da acusação. A atuação coordenada entre o juiz e o Ministério Público por fora de audiências e autos, ou seja, das reuniões e documentos oficiais que compõem o processo, fere o princípio da imparcialidade previsto na Constituição e no Código de Ética da Magistratura, além de desmentir a narrativa dos atores da Lava Jato de que a operação tratou acusadores e acusados com igualdade. Moro e Dallagnol sempre foram acusados de operarem juntos na Lava Jato, mas não havia provas explícitas dessa atuação conjunta, até agora. Moro negou em diversas oportunidades que trabalhava em parceria com o MPF. Vamos colocar uma coisa muito clara, que se ouve muito por aí que a estratégia de investigação do juiz Moro. Eu não tenho estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia Federal. O juiz é reativo. A gente fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. E eu até me irrito às vezes, vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou juiz investigador, desafiou, numa palestra que proferiu em março de 2016. Desde o início da operação, em 2013, Dallagnol e o MPF tentaram passar uma imagem de que Moro atuava com imparcialidade e distância dos acusadores. Sempre avaliou os pedidos do Ministério Público de modo imparcial e técnico, escreveu o procurador, sobre o então juiz, em seu livro de memórias. A Procuradoria-Geral da República endossou essa narrativa.
Assim, inviável a declaração de nulidade de todos os atos praticados no curso da ação penal processada e julgada pelo Juízo Criminal Federal de Curitiba, que se manteve imparcial durante toda a marcha processual, escreveu a PGR em parecer pro Moro. Mas a proximidade com o juiz facilitou o trabalho do Ministério Público, e o próprio Dallagnol já admitiu isso. Demos a sorte de que o caso caísse nas mãos de um juiz como Sérgio Moro, escreveu Dallagnol no Twitter e no seu livro. Os diálogos. Viram isso? Escreveu no Telegram Ataíde Ribeiro Costa, um dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná. PQP. Respondeu Roberson Pozobon, membro da equipe do grupo FPMPF Curitiba 2, no qual procuradores da Lava Jato de Curitiba discutiam estratégias para as investigações que transformaram a política brasileira. As mensagens eram uma reação à notícia diretor da Odebrecht que acompanhava Lula em suas viagens será solto hoje, publicada naquele 16 de outubro de 2015 no blog de Lauro Jardim, do Globo. Minutos depois, Dallagnol usou o chat privado do Telegram para discutir o assunto com Moro, até então responsável por julgar os casos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair, e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Seria possível apreciar hoje. Escreveu Dallagnol. Não creio que conseguiria ver HJ. Mas pensem bem se é uma boa ideia, alertou então o juiz. 9 minutos depois, Moro deu outra dica ao procurador. Teriam que ser fatos graves. Depois de ouvir a sugestão, Dallagnol repassou a mensagem de Moro para o grupo de colegas de força-tarefa. Falei com Russo, anunciou, usando o apelido do juiz entre os procuradores. Em seguida, os investigadores da Lava Jato passaram a discutir estratégias para reverter a decisão, mas Alencar não seria preso novamente, numa demonstração clara de que os diálogos entre Moro e Dallagnol influenciaram diretamente os desdobramentos da operação. Um mês depois, Sérgio Moro enviou uma questão a Deltan Dallagnol pelo Telegram. Olha, está um pouco difícil de entender umas coisas. Porque o MPF recorreu das condenações dos colaboradores Augusto, Barusco e Márcio Góes na ACAO Penal 5.012.331.04. O efeito prático é impedir a execução da pena, reclamou a Dallagnol. Em teoria, o juiz não deveria ter interesse em resultados do processo, como, por exemplo, o aumento ou redução de penas de um acusado, nem muito menos tirar satisfação com o Ministério Público fora dos autos. No despacho publicado às 14h01, o juiz chamou o recurso do MPF de obscuro. Minutos depois, às 14h08, Dallagnol respondeu pelo Telegram. Moro rebateu, também pelo aplicativo de mensagens. Na minha opinião está provocando confusão. E o efeito prático será jogar para as calendas a existência da execução das penas dos colaboradores. Em 21 de fevereiro de 2016, Moro se intrometeu no planejamento do MP de forma explícita. Olá diante dos últimos desdobramentos talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, afirmou Moro, numa provável menção às fases seguintes da Lava Jato. Dallagnol disse que haveria problemas logísticos para acatar a sugestão. No dia seguinte, ocorreu a 23 fase da Lava Jato, a Operação Acarajé. Dias depois, Moro cometeu um deslize de linguagem que revela como a acusação e o juiz, que deveria avaliar e julgar o trabalho do MP, viraram uma coisa só. O que acha dessas notas malucas do Diretório Nacional do PT? Deveríamos rebater oficialmente. Ou pela AJUF? Escreveu o juiz em 27 de fevereiro, usando a primeira pessoa do plural, dando a entender que as reações do juiz e do MP deveriam ser coordenadas. Em 31 de agosto de 2016, Moro mais uma vez escancarou seu papel de aliado dos acusadores ao questionar o ritmo das prisões e apreensões. Não é muito tempo sem operação? Perguntou então o juiz ao procurador às 18h44. A última fase da Lava Jato havia sido realizada 29 dias antes, a Operação Resta 1, com foco na empreiteira Queiroz Galvão.
A periodicidade, e até mesmo a realização de operações, não deveria ser motivo de preocupação do juiz, mas Moro trabalhava com Dallagnol para impulsionar as ações do Ministério Público, como comprovam os diálogos e comentários habituais nas conversas entre os dois. É sim, respondeu Dallagnol mais tarde. A operação seguinte ocorreu 3 semanas depois. Estou repassando. A fonte seria um ministro da Justiça de Bolsonaro. Parece ter cruzado a fronteira que separa juiz e investigador numa conversa de 7 de dezembro de 2015, quando ele passou informalmente uma pista sobre o caso de Lula para que a equipe do MP investigasse. Em tal seguinte, fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte seria, escreveu Moro. Obrigado. Faremos contato, respondeu Dallagnol pouco depois. E seriam dezenas de imóveis, acrescentou o juiz. O procurador disse que ligou para a fonte, mas ela não quis falar. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa, cogitou Dallagnol. Ao que tudo indica, o procurador estava considerando criar uma denúncia anônima para justificar o depoimento da fonte ao MP. O juiz Sérgio Moro poderia condenar a solução, ou ficar quieto. Mas endossou a gambiarra. Melhor formalizar em tal, escreveu Moro. Mais um sinal de que ele trabalhava em coordenação com a acusação veio numa troca de mensagens em 13 de março de 2016, quando manifestações contra o governo de Dilma Rousseff tomaram as ruas. O juiz revela o desejo de limpar o Congresso. Dallagnol, 22:19 minutos e 29 segundos, e parabéns pelo imenso apoio público hoje. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o Brasil precisa, nos sistemas político e de justiça criminal. Moro, 22:31 minutos e 53 segundos. Fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós. 22:48 minutos e 46 segundos, ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tal poderosos. 3 dias depois, Dilma tentaria nomear Lula para a Casa Civil, e Moro divulgaria a famosa conversa gravada entre a então presidente e o ex-presidente. Naquela manhã, Dallagnol e Moro conversaram sobre a divulgação dos áudios e se consultaram sobre a estratégia. Dallagnol, 12:44 minutos e 28 segundos. A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação, confirma. Moro, 12:58 minutos e 07 segundos. Qual é a posição do MPF? Dallagnol, 15:27 minutos e 33 segundos. Abrir. As críticas à divulgação dos áudios foram fortes e, 6 dias depois, o procurador e o juiz ainda discutiam o assunto. Dallagnol, 21:45 minutos e 29 segundos. A liberação dos grampos foi um ato de defesa. Analisar coisas com indicit privilégio é fácil, mas ainda assim não entendo que tivéssemos outra opção, sob pena de abrir margem para ataques que estavam sendo tentados de todo jeito. Moro, 22:10 minutos e 55 segundos. Não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão. Mas a reação está ruim. Uma semana depois da conversa, porém, Moro pediu desculpas pela decisão. O juiz voltaria a dar conselhos ao MP em 21 de junho de 2016. Deltan Dallagnol apresentou uma prévia impressionante dos indícios de corrupção revelados pela delação de 77 executivos da Odebrecht, que implicavam 150 políticos, incluindo nomes como Michel Temer, Dilma, Lula, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Sérgio Cabral e Geraldo Alckmin. Reservadamente, acredito que a revelação dos fatos e abertura dos processos deveria ser paulatina para evitar um abrupto pereat mundus, disse Moro, usando a expressão em latim para um ditado do meio jurídico: acabe-se um mundo mas faça-se justiça.
Abertura paulatina segundo gravidade e qualidade da prova. Espero que LJ sobreviva ou pelo menos nós, completou. Outro conselho veio em 15 de dezembro de 2016, quando o procurador atualizou o juiz sobre as negociações da delação dos executivos da Odebrecht. Dalagnol, 16:01 minutos e 03 segundos, caro, favor não passar pra frente. Favor manter aqui. 9 presidentes, 1 em exercício, 29 ministros, 8 em exercício, 3 secretários federais, 34 senadores, 21 em exercício, 82 deputados, 41 em exercício, 63 governadores, 11 em exercício, 17 deputados estaduais, 88 prefeitos e 15 vereadores. Moro, 18:32 minutos e 37 segundos, opinião. Melhor ficar com os 30% iniciais. Muitos inimigos e que transcendem a capacidade institucional do MP Judiciário. Não pode cometer esse tipo de erro agora. Em março de 2017, Moro escreveu a Dalagnol para sugerir por baixo dos panos um caminho para a investigação da Lava Jato, o que, na teoria, só poderia ser feito dentro dos autos. Prezado, a deputada Mara Gabrilli mandou o texto abaixo para mim, podem dar uma checada nisso. Favor manter reservado, disse o então juiz. Seguia-se uma longa mensagem de Gabrilli, do PSDB de SP e atualmente senadora, em que ela sugere que o publicitário Marcos Valério, preso após os processos do Mensalão, fosse ouvido a respeito do assassinato de Celso Daniel, ocorrido em 2002. Daniel era prefeito de Santo André, cidade do ABC Paulista, berço político de Lula e do Partido dos Trabalhadores. Menos de uma hora depois, Moro ouviu que o apelo da então deputada seria levado em conta pela Lava Jato. Falei com Diogo, que checará, respondeu Dalagnol, fazendo referência ao procurador Diogo Castor de Matos. 2 meses depois, em 8 de maio de 2017, Curitiba parecia à beira de uma guerra civil. Dali a 2 dias, Lula se sentaria pela primeira vez diante de Moro para depor, como réu, no caso do triplex. Diante da chegada de caravanas de apoio ao petista, e, em menor número, de fãs de Moro e da Lava Jato, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná montou um gigantesco esquema que incluiu até atiradores de elite no dia do julgamento. Em meio ao clima de tensão, Moro disparou uma mensagem a Dalagnol em que, duramente, o cobrava sobre a intenção de adiar em cima da hora o depoimento do ex-presidente. Que história é essa que VCS querem adiar? VCS devem estar brincando, escreveu, às 19:09. Não tem nulidade nenhuma, é só um monte de bobagem, completou. Dalagnol só respondeu no dia seguinte, às 8:41. Passei o dia fora ontem. Defenderemos manter. Falaremos com Nivaldo, ele prometeu. Referia-se a Nivaldo Brunoni, juiz de primeira instância que cobria as férias do relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro Gebran Neto. Naquele mesmo dia, Brunoni rejeitou o pedido da defesa do petista para adiar o interrogatório. 2 dias depois, uma outra conversa que revela o clima de camaradagem entre juiz e acusação. Caro, foram pedidas oitivas na fase do 402, mas fique à vontade, desnecessário dizer, para indeferir. De nossa parte, foi um pedido mais por estratégia, teclou Dalagnol. Moro respondeu antecipando a sua decisão. BLZ, tranquilo, ainda estou preparando a decisão, mas a tendência é indeferir mesmo. Em 26 de junho, seria a vez de Moro ditar a estratégia para o Ministério Público Federal manter preso João Vacari Neto, tesoureiro do PT que ele condenara, mas que seria absolvido por falta de provas, no dia seguinte, pelo TRF4. Moro, 18:24 minutos e 25 segundos, diante da absolvição do Vacari seria talvez conveniente agilizar julgamento do caso dos Kornick no qual ele também está preso e condenado. Parece que está para aparecer na segunda instância da Dalagnol, 20:54 minutos e 53 segundos, providenciamos TB nota de que a PRR vai recorrer 20:57 minutos e 31 segundos, tem outras TB no TRF. Alguma razão especial para apontar esta? Moro, 23:20 minutos e 53 segundos, porque Vacari TB foi condenado nesta.
A leitura das conversas mostra como Moro e Dallagnol ficaram próximos ao longo dos anos. Entre as últimas mensagens a que o Intercept teve acesso, Moro conversa em tom de amizade com o procurador, que tratava o atual ministro como caro juiz no início dos diálogos. Moro, 15:28 minutos e 29 segundos. Cara, recebi uma fotos de VC fantasiado de super-homem com um tal de Castor. Não sei o que faço, mas a Mônica Bergamin está perguntando se VC preferiu o Superman e... Oi. Dallagnol, 22:47 minutos e 06 segundos. KKKKKKK 22:47 minutos e 28 segundos, tá no Face TB? 22:48 minutos e 10 segundos, se tiver, preciso tirar, ela está me difamando. Era na verdade de princípio que eu estava kkk. Mas também houve momentos tensos entre os dois. Em março de 2016, Moro irritou-se com o que considerou um erro da Polícia Federal. Tremenda bola nas costas da PF, digitou então o juiz. As justificativas apresentadas por Dallagnol não o convenceram. Continua sendo lambança. Não pode cometer esse tipo de erro agora. Um ano depois, Moro, aparentemente irritado com uma das procuradoras da Força Tarefa da Lava Jato, fez um pedido delicado a Dallagnol. Moro, 12:32 minutos e 39 segundos. Prezado, a colega Laura Tesler de VCS é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem. Dallagnol, 12:42 minutos e 34 segundos. Ok, manterei sim, obrigado. Moro não é modelo de juiz imparcial. As conversas entre Moro e Dallagnol enviadas pela fonte anônima compreendem um período de 2 anos entre 2015 e 2017. Já no grupo de procuradores citado neste texto, o FPMPF Curitiba, o conteúdo dos chats totaliza o equivalente a um livro de 1.700 páginas. Juristas ouvidos pelo Intercept disseram que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil, ainda que seja imoral e viole o Código de Ética dos Magistrados. Pela Constituição, o processo penal brasileiro é acusatório. Na prática, é inquisitivo, cravou Lênio Strick, advogado, jurista, pós-doutor em Direito e professor de Direito Constitucional na Unisinos, no Rio Grande do Sul. O juiz acaba sendo o protagonista do processo, age de ofício, ou seja, sem ser provocado por uma das partes, busca provas. Isso acaba fazendo com que o MP, também com postura inquisitiva, acabe encontrando um aliado estratégico no juiz. É um problema anterior, de que a Lava Jato é um sintoma. Aprovado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Código de Ética da Magistratura Nacional determina, em seu primeiro artigo, que juízes atuem norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade e do segredo profissional, entre outros. O capítulo 3 do Código, que trata exclusivamente da imparcialidade, diz, no artigo 8º, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. O artigo seguinte determina que o juiz, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação. Em várias decisões, o Supremo Tribunal Federal ratificou decisões que proíbem juízes de promover investigações. A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do judiciário, essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa, em harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo legal, diz a ementa da ação direta de inconstitucionalidade 5.104, relatada pelo ministro Roberto Barroso.
As conversas sugerem que o juiz deu acesso privilegiado à acusação e ajudou o Ministério Público a construir casos contra os investigados, o que pode ser usado pela defesa dos acusados na Lava Jato. Esse foi, por exemplo, o argumento da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao recorrer da condenação e ao denunciar Sérgio Moro na Comissão de Direitos Humanos da ONU. O juiz Moro atuou com pré-julgamento, pois ele foi o juiz da investigação de Lula, disse o advogado que representou o ex-presidente na ONU, Geoffrey Robertson, na época em que o petista foi condenado em segunda instância. A defesa de Lula vem, sem sucesso, questionando a imparcialidade de Moro no Supremo Tribunal Federal. O juiz brasileiro, em regra, é um juiz formal, mais distante, mas tem mais proximidade com o MPF, porque são ambos funcionários públicos. Existe um desequilíbrio nesse sentido, afirmou o advogado Antônio Sérgio Pitombo, que já defendeu na justiça o atual chefe de Moro, Jair Bolsonaro. Conheço o juiz Moro há muitos anos. Não é um modelo de juiz imparcial, tem um viés de favorecer a acusação. Mas o ponto sobre Lava Jato nunca foi o juiz Moro, mas o Tribunal Regional da 4ª Região responsável por julgar na segunda instância os processos da operação nunca corrigir o juiz Moro. Juízes com esse ímpeto punitivista sempre tivemos no Brasil. Mas nunca tivemos um tribunal tão leniente com a primeira instância como o TRF4. Ali parecia haver um pacto ideológico entre tribunal e juiz. O tribunal achava bonito aquilo, criticou Pitombo. O relator dos processos da Lava Jato no TRF4, o juiz de segunda instância João Pedro Gebran Neto, é amigo pessoal de Moro e, via de regra, se alinha ao atual ministro em suas sentenças. Muitas das decisões tomadas por Moro ainda podem ser questionadas pelas defesas de condenados na Lava Jato e revistas em tribunais superiores. Ao contrário do que tem como regra, o Intercept não solicitou comentários de procuradores e outros envolvidos nas reportagens, para evitar que eles atuassem para impedir sua publicação e porque os documentos falam por si. Entramos em contato com as partes mencionadas imediatamente após publicarmos as matérias, que atualizaremos com os comentários assim que forem recebidos.